Meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2020 que fala sobre cinemática. A questão diz o seguinte: nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre dois sensores no tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem tolerância de mais 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido, descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse carro, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Então essa informação aqui é bem importante. A velocidade final registrada do carro é o valor medido, descontado a tolerância ali que a gente viu que é 7 km por hora. E a pergunta é justamente isso: qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Tá? Isso é bastante importante então. Então vamos lá, o que a gente precisa se ligar aí? Primeiro, como é uma questão que fala de velocidade, né, velocidade média, a gente precisa lembrar que para calcular a velocidade, o que a gente precisa fazer? Dividir o deslocamento pela variação do tempo, né? Velocidade é igual ao deslocamento pelo intervalo de tempo. Primeira coisa é a gente lembrar então desse detalhezinho aqui. Segunda coisa é a gente olhar as unidades e aí a gente tem que se ligar exatamente nisso, né? Que o Enem ele trabalha muito com as unidades como pega-ratão e se ligar no seguinte: a distância que ele está me dando é uma distância de 50 centímetros. E o tempo que ele está me dando, o intervalo de tempo, é um intervalo de tempo de 20 milissegundos. E aí eu preciso fazer as conversões. Como assim? Passar a distância para metros e passar o tempo para segundos. Ah, mas Sor, as respostas não estão em quilômetros por hora, por que eu vou passar para metros e segundos primeiro? Porque é mais fácil passar para esses valores, os números não vão ficar tão estranhos e aí tu calcula e depois transforma para quilômetros por hora. Então o que a gente vai fazer? Esse cara aqui a gente vai ter então que dividir ele por 100, porque é centímetros, né, para metros, divide por 100, e aí 50 dividido por 100 a gente vai encontrar então 0,5 metros. O que eu aconselho nesse caso aqui é tu passar esse valor para a notação científica, né, o que vai dar 5 vezes 10 na menos 1 metros. Ah, mas eu não gosto de trabalhar. Bom, aí um conselho que eu te dou, tu que está estudando aí para o Enem, vestibulares, é te acostuma a trabalhar com frações e te acostuma a trabalhar com notação científica, porque são coisas que vão facilitar a tua vida e muitas vezes ficam mais fácil resolver a questão por esses caminhos com essas ferramentas, tá? Mesma coisa aqui, ó. 20 milissegundos tu vai ter que dividir por 1000, né, segundos, divide por 1000 para passar para segundos. E aí tu vai ficar com 0,02 segundos. Passando isso para a notação vai ficar 2 vezes 10 na menos 2 segundos, tá? Então, como eu disse, é opcional tu passar para a notação, mas o meu conselho é passa que vai ficar melhor para calcular. Aí tu vai lá e faz o cálculo, né? Velocidade, então, é a distância de 5 vezes 10 na menos 1 dividido por 2 vezes 10 na menos 2, tá? Metros em cima, segundos embaixo. Bom, fazendo essa divisão, o que tu vai se ligar? Ó, divide normal aqui, ó. 5 divide pelo 2 normal, nada demais, não tem nada novo, né? 5 por 2 dá 2,5. E aquelas duas potências, o que tu vai fazer? Tu vai repetir a base, então, que é a base 10, e vai subtrair o de cima menos o de baixo. Tu vai fazer, então, assim, ó, menos 1 menos 2. Aí tem que se ligar nas regrinhas de sinais, né? No caso, menos 1, menos com menos dá mais, vai ficar menos 1 mais 2, o que vai dar 1. Ah, então o expoente ali em cima fica 1, 2,5 vezes 10 na 1 metros por segundo. Lembra que 10 na 1 é 10, né? Então fica 2,5 vezes 10, aí tu pode escrever isso como 25 metros por segundo. Aí a escolha é tua, tá? Aí pode já tirar da anotação. Vamos lembrar que esse valor de velocidade ele está em metros por segundo
e a gente precisa passar ele para quilômetros por hora. Como é que a gente faz isso? Pega e multiplica por 3,6 para achar esse valor em quilômetros por hora. Então vai ficar 25 vezes 3,6, o que vai dar 90 quilômetros por hora. Sor, essa é a minha resposta então? Não, esse é o valor que a gente mediu baseado nos dados, né? Só que lembra que o valor registrado, ele é o que? Ele é o valor medido pelo sensor menos o valor da tolerância, como a questão falou, descontando a tolerância. Então, na verdade, a gente precisa fazer ainda um menos 7 aqui, 90 menos 7, e aí eu vou ter o valor registrado de velocidade, que vai dar 83 quilômetros por hora. E aí sim, essa fica a minha resposta, conforme ali a alternativa C, tá? Para quem acompanhou até aqui, só abrindo um parênteses rapidão, a questão está resolvida, mas só abrindo um parênteses rapidão. Se tu olhar com atenção, tu vai ver que o Enem está escrevendo ali a velocidade de uma forma diferente, né? Inclusive nas alternativas. E aí eu quero só comentar isso aí. É uma coisa que o Enem tem feito muito nos últimos anos. E aquele menos 1 que aparece ali na hora, né? Hora na menos 1, ele só indica que a unidade hora está embaixo, né? Ela está dividindo, digamos assim, como eu escrevi aqui, ó. Então toda vez que tu vê essa unidade quilômetros vezes hora na menos 1, tu sabe que aquela hora ela está embaixo. E aí tu pode chamar de quilômetros por hora. A mesma coisa a aceleração da gravidade, por exemplo, a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí o Enem ele vai lá e escreve assim, ó, 10 metros vezes segundo na menos 2. O que significa isso? Significa aquele menos que o segundo na 2 está lá embaixo, está dividindo o metro. Então tu pode chamar isso de metro por segundo na 2 ou metro por segundo ao quadrado, tá? Então é só um detalhezinho para te não ficar preocupado e entender direitinho como é essa estrutura, essa escrita do Enem. Beleza? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!